Fala turma, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas e hoje nós vamos continuar resolvendo as atividades do material de apoio. Turma, a nossa aula de hoje é de matemática e hoje nós vamos aprender a resolver situações problema. Nós vamos nos deparar com algumas situações problema e nós vamos aprender como que nós devemos interpretar as informações que o enunciado nos oferece para que nós possamos alcançar o resultado correto. E nós também vamos ver aqui, turma, algumas situações onde nós faremos algumas contas de subtração, onde o nosso número de cima é menor do que o nosso número de baixo. Nós precisamos pedir emprestado para o número vizinho. Na verdade, nós precisamos reagrupar os números, mas tá tudo bem. Pode falar que você vai pedir emprestado. Então, se você quer aprender tudo isso, vai lá, pega o teu caderno, pega o teu lápis e também a tua borracha, pois chegou a hora de nós fazermos a correção. Muito bem, turma, então vamos começar resolvendo a questão de número 10, que vai nos trazer a seguinte situação problema. Um videogame custa R$ 900 na loja 01. O mesmo videogame custa R$ 785 na loja 02. Qual é a diferença de preço entre uma loja e outra? Turma, aqui é bem simples. Aqui nós precisamos ver a diferença entre dois valores. E vocês já sabem que quando nós falamos em diferença entre dois valores, nós estamos falando em subtração. Sempre que vocês se depararem com uma atividade que pede a diferença entre dois valores, vocês já sabem que vocês vão precisar fazer uma subtração. Vocês vão precisar fazer uma conta de menos. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui. Muito bem, então turma, nós vemos que um videogame custa R$ 900 na loja 01. Portanto, nós já temos o primeiro número da nossa conta, 900. Na loja 02, ele custa 785. Portanto, o que nós temos aqui é a subtração 900 menos 785. Turma, mais um detalhe importante. Sempre o maior número vai ficar em cima e o menor número vai ficar embaixo, justamente para nós vermos a diferença que existe entre um número e outro. Muito bem, então agora nós temos que fazer esta subtração. E turma, mais uma coisinha, essa subtração é um daqueles casos onde alguns números de cima vão ser menor que os números de baixo. Nós vamos precisar pedir emprestado para o número vizinho. Muito bem, então vamos fazer essa subtração com muito cuidado, vendo passo a passo, e depois nas próximas a gente já pode fazer um pouquinho mais direto. Muito bem, então aqui nós temos 900 menos 785. Sempre começando pela ordem das unidades, nós vamos ter aqui 0 menos 5. E aqui nós já vemos que nós não conseguimos tirar 5 de 0. Nós não podemos tirar 5 unidades de 0 unidades. Então aqui nós vamos precisar pedir emprestado para o número vizinho. Porém, turma, nós vemos aqui que o número vizinho também é 0, então ele não pode emprestar. Se você é 0, você não consegue emprestar para ninguém. Então, este 0 vai ter que recorrer à ordem superior, que é a ordem das centenas, onde nós vemos aqui o número 9. Este 9, que está representando 9 centenas, portanto 900, ele pode emprestar. Então, este 9 vai emprestar uma centena para a ordem inferior, que é a ordem das dezenas. Portanto, ele vai passar a se tornar o número 8. Então, aqui agora nós temos 8. Turma, aqui na ordem das dezenas, onde nós tivemos esse empréstimo de uma centena, nós vamos ter aqui nada mais nada menos do que 10 dezenas. Nós temos aqui o número 10. Essas 10 dezenas representam uma centena, pois 10 dezenas é igual a uma centena. Essas 10 centenas vão precisar emprestar uma para a ordem inferior, que é a ordem das unidades, pois nós sempre precisamos começar pela ordem das unidades. Então, este 10 vai passar a se tornar 9 dezenas, não mais 10, pois ele acabou de emprestar aqui uma dezena para a ordem das unidades. Muito bem, turma. Agora nós já conseguimos fazer a nossa subtração normalmente, pois aqui na ordem das unidades nós temos o número de cima maior do que o número de baixo. Portanto, nós conseguimos fazer agora normalmente, sem problema nenhum.
Então o que nós vamos ter aqui, turma, é 10 menos 5, que vai ser igual a 5. Depois nós vamos para a ordem das dezenas, onde nós vamos ter ali 9 menos 8, que vai ser igual a 1. E por fim, na ordem das centenas, nós vamos ter 8 menos 7, que vai ser igual a 1. Chegando assim, turma, no resultado de 115. Portanto, respondendo à pergunta desta primeira situação problema, qual é a diferença de preço entre uma loja e outra? Nós chegamos na resposta que é R$115. Essa é a diferença de preço entre uma loja e outra. Muito bem, bem facinho, bem tranquilo, né, turma? Aqui nós vimos o conceito desse pedir emprestado, por que nós pedimos emprestado e como que isso funciona. Agora, nas próximas a gente já pode fazer um pouquinho mais rápido. Vamos agora para a próxima situação problema, que é a situação problema de número 11, que vai nos trazer a seguinte situação. O livro que Fernanda está lendo tem 190 páginas. Ela já leu 115 páginas. Quantas páginas faltam para a Fernanda terminar de ler o livro? Muito bem, turma, vamos interpretar as informações dessa situação problema. Muito bem, nós temos aqui que a Fernanda está lendo um livro e o enunciado fala pra gente que o livro que ela está lendo possui 190 páginas. Essa é a quantidade total de páginas do livro. E ele também fala pra gente que ela já leu 115 páginas. E nos pergunta quantas páginas faltam para a Fernanda terminar de ler o livro. Muito simples, muito fácil, turma. Aqui nós temos mais um exemplo de diferença entre os dois valores. Pois, se o livro que Fernanda está lendo possui 190 páginas e nós já sabemos que ela já leu 115, basta nós retirarmos, retirarmos estas 115 páginas e assim vai restar só aquelas páginas que ela ainda não leu. Muito simples, bem fácil. Aqui nós temos mais um exemplo de subtração. Então, é justamente isso que nós vamos fazer. Agora o que nós vamos ter é 190, que é o número total de páginas do livro, menos 115, que é o número de páginas que Fernanda já leu. Fazendo essa subtração, nós vamos chegar no resultado de quantas páginas faltam para a Fernanda ler e acabar de ler esse livro. Muito bem, então sempre começando pela ordem das unidades, nós vamos ter ali 0 menos 5. E turma, mais uma vez, nós não conseguimos tirar 5 de 0, pois 0 é menor do que 5. Então aqui nós temos mais um exemplo onde nós vamos precisar pedir emprestado para o número vizinho. O número vizinho nós vemos aqui que é o número 9, portanto este 9, que vale 9 dezenas, vai passar a emprestar uma dezena para a ordem inferior e vai passar a se tornar o número 8. Agora na ordem das unidades, turma, o que nós temos é uma dezena. Nós temos aqui o número 10, pois uma dezena é igual a 10. E agora nós já podemos fazer essa subtração sem problema nenhum. Na ordem das unidades, o que nós vamos ter é 10 menos 5, que vai ser igual a 5. Eu tenho 10, eu tiro 5, eu fico apenas com 5. Depois, turma, na ordem das dezenas, nós vamos ter 8 menos 1, vai ser igual a 7. E por fim, na ordem das centenas, nós vamos ter 1 menos 1, que vai ser igual a 0. E esse 0, turma, a gente pode ou não colocar ali. Na verdade, a gente nem precisa colocar esse 0 aqui, então vamos deixar assim mesmo. E turma, assim nós chegamos no resultado que é 75. Então, desse livro de 190 páginas, que a Fernanda já leu 115, só restam, para ela acabar de completar de ler esse livro, 75 páginas. Bem tranquilo, bem facinho. A gente vai interpretando as informações e vai chegando no resultado. Muito bem, então agora vamos ver o próximo exercício, que é o exercício de número 12, que vai nos trazer a seguinte situação. Um cinema tem 184 lugares. Já foram vendidos 136 ingressos. Quantos ingressos faltam vender? Muito bem, turma. Então aqui, mais uma vez, nós vamos precisar fazer uma subtração. Pois o que nós temos aqui é um cinema que possui 184 lugares, ou seja, 184 ingressos. Já foram vendidos 136. E ele está nos perguntando quantos ingressos faltam
vender? Muito simples, turma. Se nós temos 184 ingressos e nós já vendemos 136, basta nós tirarmos esses 136 que já foram vendidos para saber quantos ainda faltam ser vendidos. Então o que nós vamos ter aqui é o seguinte: 184 menos 136. Bem tranquilo, bem facinho. Então vamos fazer esta subtração. Sempre começando pela ordem das unidades, nós vamos ter ali 4 menos 6 e nós não conseguimos tirar 6 de 4. O número de cima é menor do que o número de baixo, então nós vamos fazer o quê? Exatamente, nós vamos pedir emprestado para o número vizinho. O número vizinho, turma, é o número 8. Este número 8 está representando 8 dezenas. E ele vai passar a emprestar uma dezena para a ordem inferior das unidades. Então, ele vai passar a valer 7. Já na ordem das unidades, agora nós conseguimos fazer normalmente a nossa subtração, pois ali o que nós temos é 14. Nós pegamos uma dezena emprestada e agora nós temos uma dezena mais 4 unidades, que é igual a 14 unidades. Então, o que nós temos ali é 14. Então, nós fazemos 14 menos 6. 14 menos 6 é igual a 8. Nós colocamos o 8 ali embaixo e agora fazemos a ordem superior. Na ordem superior nós vamos ter 7 menos 3, que vai ser igual a 4. E por fim, na ordem das centenas, nós vamos ter 1 menos 1, que vai ser igual a 0. E nós nem precisamos colocar este 0 aí. Turma, assim nós chegamos no resultado de 48. Portanto, faltam 48 ingressos para poder vender todos os ingressos para ocupar todos esses 184 lugares. Bem simples, bem facinho, né, turma? Agora vamos para o próximo exercício, para a próxima situação problema, que é a situação problema de número 13. Vamos à leitura. Miguel tinha 41 cards em sua coleção. Hoje, seu pai lhe trouxe mais 23. Nenhum deles repetido. Se a coleção de Miguel estivesse completa, teria 96 cards. Quantos cards faltam para Miguel completar a coleção? Muito bem, vamos interpretar as informações deste enunciado. Muito bem, a primeira informação que nós temos aqui, turma, é que Miguel tinha 41 cards. Então nós já sabemos que Miguel tinha 41 cards. Depois, a segunda informação é que seu pai, diz aqui, hoje seu pai lhe trouxe mais 23. Portanto, ele tinha 41 e passou a ter mais 23. Então aqui nós precisamos fazer já essa soma para saber quantos que ele teve no total. Muito bem, então o que nós temos aqui é 41 mais 23 cards. Nós temos aqui na ordem das unidades 1 mais 3, que vai ser igual a 4. E depois na ordem das dezenas nós vamos ter 4 mais 2, que vai ser igual a 6, chegando assim no resultado de 64. Então, ele teve 64 cards. Depois, turma, o nosso enunciado fala pra gente o seguinte: se a coleção de Miguel estivesse completa, teria 96 cards. E pergunta pra gente quantos cards ainda faltam para Miguel completar a sua coleção. Muito bem, turma, tá falando pra gente que para completar a coleção ele precisaria ter 96 cards. E nós já sabemos que agora ele tem 64 desses cards. Então, turma, pra gente saber quantos cards faltam para Miguel completar a sua coleção, também é muito simples. Basta nós pegarmos a quantidade total de cards, que é 96, para poder completar o álbum e simplesmente retirar o total de cards que ele já possui. Assim vai restar apenas a quantidade de cards que ele ainda não tem. Bem simples, bem tranquilo. Então o que nós vamos ter é 96, que é a quantidade completa para poder completar a coleção, menos 64, que é a quantidade que nós já vimos que ele possui. Então nós vamos ter 96 menos 64. Muito bem, na ordem das unidades nós vamos ter ali 6 menos 4, que vai ser igual a 2. E depois, na ordem das dezenas, nós vamos ter 9 menos 6, que vai ser igual a 3. Chegando assim no resultado de 32. Portanto, restam 32 cards para que Miguel consiga ali atingir e completar a sua coleção. Muito bem, turma, este foi o exercício de número 13. E assim, turma, nós encerramos essas situações problema, onde nós estamos interpretando informações e também estamos fazendo algumas subtrações
com reagrupamento dos números. E assim, turma, nós encerramos essa aulinha e nós vamos dar continuidade com a resolução das atividades do material de apoio na próxima videoaula. Mais uma vez eu agradeço a participação de todos vocês aqui e nos encontramos em uma próxima videoaula. Bons estudos para todos vocês e até a próxima. Até lá!